Bom, pessoal, vamos estudar hoje unidade 4, potencial elétrico. O que é mesmo potencial elétrico? Potencial elétrico nada mais é que uma grandeza escalar vinculada à energia potencial armazenada de natureza elétrica, adquirida por unidade de carga quando o corpo eletrizado é imerso em um corpo elétrico. Ora, quando a gente fala em potencial elétrico, a gente fala em energia potencial elétrica, tá certo? Bom, e quando a gente fala também em potencial elétrico, a gente fala em volts. Professor, o que é mesmo potencial elétrico, hein? Potencial elétrico está envolvido naquela distribuição de energia que chega na sua casa, né? Quando chega uma distribuição de energia na sua casa, ela entra lá pelo resisto, né? Do poste pelo resisto, e aí já começa a entrar potencial elétrico nos seus fios condutores para acender todo o eletrônico da sua casa, tá certo? Onde as tomadas vão existir uma diferença de potencial de 220 volts, que é a energia aqui onde nós consumimos a cada eletrônico do nosso estado do Ceará. Aqui no estado do Ceará, a diferença de potencial que nós utilizamos está a 220 volts, né? Onde parte de um potencial de partida para um potencial de chegada. Mas já em outros estados, a diferença de potencial poderá ser de 110 volts ou diferenciado, tá certo? Bom, como a gente falou, aqui nós temos um esquema, tá certo? Onde esse esquema esférico, nós temos aqui uma quantidade de carga geradora, né? Ou seja, uma carga geradora do potencial elétrico, e relacionada a essa carga geradora do potencial elétrico, nós temos aqui um ponto P, tá certo? Distante dessa carga geradora, representado pela letra B. Ora, se eu quero o potencial elétrico, calcular o potencial elétrico nesse ponto P, nada mais vai ser de que o produto da constante eletrostática, né? Que vale 9 vezes 10 elevado a 9, multiplicado por essa carga geradora do potencial elétrico, dividido pela distância. Outra, quero que vocês saibam que quando essa carga geradora for positiva, o potencial elétrico encontrado vai ser positivo. Quando essa carga geradora for negativa, o potencial elétrico encontrado vai ser negativo. Outra, que eu quero que vocês entendam, por que no potencial elétrico a carga não leva o módulo? Porque o potencial elétrico pode assumir valor positivo ou pode assumir valor negativo. Vai depender da carga geradora, né? Como a gente já havia falado agora anteriormente. E outra, a gente observa, comparando essa fórmula do potencial elétrico com a fórmula do campo elétrico, o campo elétrico, ela leva o módulo da carga, porque campo elétrico sempre assume valor positivo. Não existe campo elétrico negativo, como também não existe força elétrica negativa. É por isso que as formas anteriores que nós estudamos, de força elétrica e campo elétrico, levam o módulo das cargas, porque tanto força elétrica como campo elétrico, não existe valores negativos para eles, e sim, sempre assume valores positivos, tá certo? E aqui nós temos dois diagramas relacionados a potencial elétrico. Quando a carga geradora for positiva, maior do que zero, e quando a carga geradora for negativa, menor do que zero, tá certo? E essa curva que representa os potenciais elétricos é chamada de hipérbole, tá certo? O que eu quero que vocês entendam, que a gente vai ver nas propriedades ali em seguida, que quando a carga geradora for positiva, maior do que zero, sempre esses potenciais elétricos vão assumir valores positivos. E implica que, quanto menor a distância do ponto à carga geradora, maior vai ser o potencial elétrico. Observem, vamos colocar aqui um ponto bem aqui, né? E vamos colocar outro ponto bem aqui. Aqui nós vamos ter, vamos chamar aqui de distância 1, né? E vamos chamar aqui de distância 2. Beleza? Aqui nós vamos ter, para a distância 1, potencial elétrico 1, e para a distância 2,
né? Para a distância 2 bem aqui, nós vamos ter potencial elétrico 2. Observe, vamos nomear cada ponto desse aqui, né? Vamos nomear esse aqui de ponto A e vamos nomear esse aqui de ponto B. Ora, a princípio a gente observa que a distância 1 aqui, né, é menor do que a distância 2. Logo a gente observa que o potencial 1 é maior do que o potencial 2. Isso implica que quando a carga geradora for positiva, maior do que zero, quanto menor a distância do ponto à carga geradora, maior será o potencial elétrico. Já nessa outra condição, vamos fazer aqui nomeações, tá bom? Vamos colocar uma distância bem aqui, tá bom? Vou colocar um ponto A aqui, né? E vamos colocar a distância 1, tá bom? E vamos colocar aqui uma outra distância aqui, né? Distância 2. E um ponto B aqui, beleza? Um ponto B aqui. A gente vai observar agora, aqui nós vamos chamar de potencial 1, né? Vou chamar aqui potencial elétrico 1. E aqui nós vamos chamar de potencial elétrico 2, né? Vamos ajeitar isso aqui, ó. Chamar isso aqui de potencial elétrico 2. Ora, o que é que a gente observa aqui? A gente observa aqui que a distância 1 é menor do que a distância 2. Mas a carga geradora do potencial elétrico aqui, agora ela é negativa, menor do que zero. O que foi que eu observei? Quanto maior a distância do ponto à carga geradora, maior vai ser o potencial elétrico. Ora, eu posso dizer que o potencial elétrico aqui, 2, é maior do que o potencial elétrico 1. Por quê? Porque abaixo de zero os valores são negativos, né? Aqui a gente assume um potencial elétrico em B e aqui a gente assume um potencial elétrico em A. Sabendo-se que o potencial elétrico em A, neste caso aqui, é menor do que o potencial elétrico em B. Por que que isso aconteceu? Porque a distância de B, do ponto B, é maior do que a distância do ponto A. E por que que o potencial elétrico em B ficou maior do que o potencial elétrico em A? Justamente porque a carga geradora é negativa. E aqui nós temos aqui no 2, potencial elétrico no campo de várias cargas. Mas professor, como é que isso acontece, potencial elétrico no campo de várias cargas? Ora, é simples. Nós temos um ponto qualquer, né, aqui, e relacionado a esse ponto estão ligadas várias cargas, né? Aqui eu chamei carga 1, carga 2 e carga N. O que seria essa carga N? Seria a última carga do processo, né? Aqui, ou seja, nesse esquema aqui. Para a carga 1 eu estou chamando de distância 1, para a carga 2 eu estou chamando de distância 2 e para a carga N eu estou chamando de distância N. Ora, se eu quero um potencial elétrico em P, eu vou ter que fazer a soma desses potenciais elétricos, né? Então, o potencial elétrico em P aqui vai ser o potencial elétrico representado pela carga 1, mais o potencial elétrico 2 representado pela carga 2, mais o potencial elétrico N representado pela carga N. Desta forma, para cada potencial, você utiliza dessa formulazinha aqui, né? Ou seja, para o cálculo de cada potencial. Quem é o potencial elétrico 1? Vai ser a constante eletrostática multiplicada pela carga 1 dividido pela distância 1. Mas, quem é o potencial elétrico 2? É a constante multiplicada pela carga 2 dividido pela distância 2. E quem é o potencial elétrico N? Vai ser a constante eletrostática multiplicada pela carga N dividido pela distância N. Feito isso, soma os resultados e você vai ter o potencial elétrico em P. Aqui no 3 nós temos propriedades do potencial elétrico, né? Eu coloquei aqui duas propriedades, quando a carga geradora é positiva maior do que zero e quando a carga geradora é negativa menor do que zero. O que eu quero que vocês entendam? Que quando a carga geradora do potencial elétrico for positiva, as linhas de força serão de afastamento dessa carga. Ou seja, isso implica que quanto mais próximo tiver o ponto da carga geradora, maior será o potencial elétrico.
E todos os potenciais elétricos aqui assumirão valores positivos, por quê? Justamente porque a carga geradora é positiva. Nesse caso aqui, a distância de A é menor que a distância de B, logo o potencial elétrico em A é maior que o potencial elétrico em B, por estar mais próximo da carga geradora, tá certo? E os potenciais elétricos em A e B assumem valores positivos. Neste caso aqui, na segunda propriedade, a gente observa que as linhas de força de encontro da carga geradora do potencial elétrico. A gente observa aqui que a distância de A é menor do que a distância de B. Isso implica, e eu posso afirmar, conforme a gente viu aqui, né, nesse diagrama aqui, que o potencial elétrico em B vai ser maior do que o potencial elétrico em A. Ou seja, a gente pode afirmar que o potencial elétrico em A é menor do que o potencial elétrico em B. Por quê? Quando a carga geradora do potencial elétrico é negativa, quanto mais distante tiver o ponto da carga geradora, maior será o potencial elétrico. Quanto mais próximo tiver o ponto da carga geradora, menor será o potencial elétrico. E nessa condição aqui, ambos assumem valores negativos.